Voltamos, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma reflexão, para mais uma manhã de estudo, de meditação, de revisão do nosso conteúdo de filosofia. Hoje vamos fazer a segunda parte da nossa revisão, da nossa reflexão sobre o que foi trabalhado no capítulo 11º, 12º e 13º da nossa unidade, não é? 3 do nosso material de filosofia. Meus jovens, nós paramos no capítulo, no vídeo anterior, apresentando a concepção da ética de Kant e da ética de Bertin. Vamos concluir esse capítulo falando da concepção de ética do filósofo John Stuart Mill, tá? Então, Stuart Mill, ele vai tratar de uma ética também consequencialista, tá? Uma ética utilitarista. E você já sabe que a ética consequencialista, a ética utilitarista, ela é a ética qual prioriza, valoriza, não é, os prazeres nas nossas ações, tá? Então, quanto maior a felicidade, quanto maior o prazer, maior a eticidade de uma ação. E o John Stuart Mill, ele vai combinar, ele vai, não é, também aceitar a concepção do cálculo matemático de Bertin, tá? Cálculo esse que soma o número de felicidade e diminui o número de dor, tá? Então, a maior felicidade e a ausência de dor, isso aí seria a atitude ética das ações humanas esperada pelos filósofos utilitarista consequencialista. Então, a consequência das nossas ações éticas, se for uma ação ética, é a felicidade. Se for uma ação antiética, é a dor. Tudo bem? Tá? A consequência, não é? O meio da nossa ação ética é o prazer que dá felicidade. A consequência da atitude, não é, imoral, antiética, é a dor, tá? Só que o Stuart Mill, ele vai acrescentar um saber, um conhecimento a mais, além do que o Bertin desenvolve, não é? Então, para Bertin, a gente viu que prazer é prazer. Ele não vai fazer diferença entre os graus de prazeres, não é? Já o John Stuart Mill não, tá? O Stuart Mill, ele vai tratar de graus de prazer diferenciados entre si. Então, para Stuart Mill, existe prazeres, não é, elevados e prazeres inferiores, tá? Existem prazeres que são momentâneos e existem prazeres, não é, que podem ser até eternos. Então, ele vai chamar esses prazeres elevados de prazeres intelectuais. Ele vai tratar, não é, dos prazeres não intelectuais, prazeres momentâneos, não é, ou passageiros. Então, o risco de se aventurar em um prazer momentâneo é que a dor ela pode ser muito mais duradoura do que o próprio prazer ou a felicidade alcançada por esse prazer momentâneo, tá? Então, o que vai diferenciar Stuart Mill de Bertin é os graus, não é? Os prazeres elevados e os prazeres inferiores. Então, qual seria o exemplo, professor, de um prazer intelectual, não é? O John Stuart Mill vai dizer que há uma grande diferença, por exemplo, entre você ter um prazer em fazer uma boa leitura de um livro, uma grande diferença entre você assistir, por exemplo, um bom filme ou assistir uma ópera, tá? Para que você possa, comparado com o prazer em tomar uma água de coco ou tomar um sorvete em dia de sol, tá? Então, quando passar aquela sede, você vai sentir a necessidade de tomar água novamente, tá? E o prazer só foi naquele instante. A leitura ou a experiência do bom filme ou da ópera, não é? Isso vai lhe transformar de dentro para fora, isso, não é? Vai lhe transformar em uma pessoa melhor. Então, o Kant, ele vai priorizar
esses prazeres, Dom Stuart Mill ele vai priorizar estes prazeres, não é, intelectuais, esses prazeres superiores, tá? Então, a atitude ética, a atitude moral em Dom Stuart Mill, ela é uma concepção de ética, apesar de ser utilitarista, consequencialista, tá? Visando felicidade e prazer, mas ela é uma concepção ética mais intelectualizada, mais erudita e mais culta, tudo bem? Por fim, meus filhos, no último capítulo que trabalhamos, não é, nessa unidade 3, foi o filósofo Maquiavel. Então, nós vimos a concepção, não é, de ética de Maquiavel. Então, a concepção ética de Maquiavel é uma concepção ética toda diferenciada, não é? Por quê? Porque a ética do Maquiavel ela é uma ética voltada para questões políticas, não é? Então, é uma ética pensada para o príncipe, para o governante. Então, a ética de Maquiavel é a ética das circunstâncias, não é? É a ética dos momentos, tá? Então, Maquiavel, ele vai separar a concepção ética e concepção política da concepção de moral e de ética religiosa, tá? Então, Maquiavel nós vimos isso, que ele desenvolve essa concepção lá na sua obra O Príncipe, relacionando a experiência, não é? Os exemplos à prática. Então, na realidade, o Maquiavel, ele não fala... O livro, né, ele é até muitas vezes incompreendido, né? Porque o Maquiavel ele não falou teorias ou palavras, não é apenas teorias ideais, tá? Ele falou de uma teoria real. Como é que o homem político age, não é? Como é que o homem político pensa e como é que ele exerce a sua função política, não é? Então, Maquiavel ele também vai relacionar isso pelas experiências vividas. Então, para Maquiavel, os homens, não é? Os homens políticos, o homem em si, ele é arrogante, não é? Ele é pusilânime, não é? Ele é mentiroso, ele promove discórdia, não é? Então, não é confiável você confiar absolutamente nesse tipo, né, de sujeito, desse tipo de pessoa. Então, o termo que a gente viu lá no material, por isso que leva, não é, a concepção da teoria de Maquiavel, o conceito de maquiavélico. E vimos que o conceito de maquiavélico ele está relacionado com uma concepção diabólica, não é? E em Maquiavel, o termo maquiavélico não está com essa concepção diabólica, mas numa concepção de astúcia, de virtude, não é? De esperteza, tá? De uma ética de circunstância. Se o príncipe tiver de mentir, ele mente. Se ele tiver de falar a verdade, ele fala. Se ele tiver, não é, de fazer o mal para o benefício sempre do seu principado, não é? Sempre do seu estado, ele deve fazer o mal, não é? E depois dele mentir, depois dele fazer o mal, né? Ou depois dele ter matado, ele sempre vai justificar essas ações pelos fins almejados, pelos fins alcançados. Então, a ética de Maquiavel é a ética qual diz, não é? Prega-se que os fins justificam os meios, tá? A ética que trabalhamos até Maquiavel, os meios, não é? São justificados, não é? O meio justifica o fim, assim como os fins justificam os meios. Em Maquiavel, não. Em Maquiavel, você pode pegar meios errados, não é? Meios incorretos, injustos, para alcançar fins corretos, justos, ou fins benéficos para o principado, tá? Então, para Maquiavel, os fins justificam os meios, não é? Então, não importa o que o sujeito faz ou fez para alcançar o fim. Maquiavel, na ética maquiavélica, o que importa é que os fins, os benefícios, segundo essa concepção, sejam superiores às consequências dos meios para alcançá-lo, ok? E aí nós vimos ainda que em Maquiavel, não é, essa ética, ela é pensada em política. O Maquiavel ele vai separar, não é, a política da religião, justamente por essas concepções dessa ética das circunstâncias, tá? Então, a moral religiosa,
a ética religiosa, ela é uma ética completamente, não é, diferente à parte da ética política. Então, Maquiavel vai separar definitivamente a concepção dos valores religiosos dos valores políticos. E vimos que discutimos nesse capítulo, né, a concepção do Maquiavel sobre virtude e fortuna, tá? Que são as formas como o príncipe poderá chegar ao poder. O príncipe pode chegar pela sorte e pode chegar, não é, pela riqueza, tá? Mas que a arte do Maquiavel de governar não é como o príncipe chega ao principado, mas é como ele mantém esse principado, tá? Então, para manter esse principado, Maquiavel vai dizer, não é, que o príncipe ele não deve se preocupar em ser amado, tá? O príncipe ele deve se preocupar em ser temido, tá? Então, entre a concepção do amor e o temor, o Maquiavel ele nos orienta, não é, para que o príncipe não venha desenvolver, não é, o grau de temor e uma elevação que ele possa ser odiado. Então, tanto o ódio quanto o amor é uma ameaça para o príncipe, tá? O príncipe pode perder, não é, o seu trono se ele se preocupar apenas em querer ser amado. Ninguém nunca vai agradar todo mundo, tá? O príncipe ele também poderá perder o seu trono se ele despertar o ódio na população, tá? Então, o ódio ele é uma ameaça muito mais do que o amor. Então, se o príncipe conseguir ser amado e ser temido, ótimo, o seu trono está garantido, tá? Mas se ele não conseguir ser amado, que ele seja temido, tá? Então, o temor ele garante, não é? Ele espanta as ameaças dos seus inimigos, ok, meus filhos? Então, foi isso que trabalhamos. Espero que você tenha feito a leitura, espero que você tenha assistido os vídeos, espero que você assista a nossa aula no MET, a revisão, e que você também, não é, possa assistir esse vídeo de revisão. Abraço no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!